Gente, pensa em uma pessoa que tá morrendo de vergonha de ter que fazer isso, que fez a maior gambiarra para esse negócio ficar mais ou menos. Mas vamos lá, né? É o que tem para hoje. Sexto ano, vocês são as primeiras cobaias dos meus vídeos. Sexto ano da manhã, vocês já me conhecem. Inclusive a minha última aula presencial foi com vocês. E as meninas até ficaram escrevendo na lousa, nós ficamos conversando um pouco, foi um dia diferente, vocês estavam em outra sala, né? E é isso aí, vamos continuar de lá. Sexto ano da tarde, sejam bem-vindos. O meu nome é Maria Inês. O professor Ismael, ele está acompanhando as aulas junto comigo. E só que eu que vou passar essa matéria. E ele vai fazer uma outra matéria com vocês, tá bom? Nós dividimos. O sexto ano da manhã, ele tá um pouco mais atrás na matéria do que o sexto ano da tarde. Então, sexto ano da tarde, um pouquinho de paciência, tá bom? Eu vou tentar explicar tudo de uma maneira bem fácil. Inventei um negócio aqui e vocês depois vão me falar se ficou bom, tá bom? Então, um beijo, que a gente possa se ver presencialmente logo. É um mundo um pouco estranho para nós, acho que para vocês, embora vocês tenham facilidade com tudo isso que está acontecendo, né? Vocês e eu, a gente descobriu que o celular, o WhatsApp, a tecnologia não substitui o contato presencial, né? Não substitui o contato humano, o toque. Então, vamos nos adaptar a essa nova realidade e, se Deus quiser, é uma realidade passageira, né? Que tudo volte ao normal logo, que a gente possa voltar aí ao que a gente estava acostumado, mas fazendo tudo de uma maneira melhor, dando mais valor a coisas que de repente não faziam muito sentido, ou melhor, não tinham muito valor antes, mas que agora passaram a ter um valor imenso, né? Antes a gente valorizava mais o celular e agora a gente tá louquinho para valorizar mais o ser humano, né? Então, assim, eu espero que a gente se encontre logo, que a escola borbulhe de vida, ela está borbulhante, mas à distância, né? Mas que logo ela possa borbulhar como antes, com todos nós juntos em distância geográfica, porque em coração sempre estivemos juntos, né? Então é isso aí, pessoal, um beijo. Pessoal, então esse é o nosso caderno, a nossa lousa, a nossa referência. Esse formato de deixar o celular assim foi ideia do professor Felipe e eu resolvi adotar. E fiz esse esquema à mão mesmo, que eu acho que ficou legal. Mas depois qualquer coisa eu faço em PowerPoint, em Word. Então, fazendo uma revisão do que seria o nosso segundo capítulo do primeiro bimestre, da tão conhecida apostila laranja, vocês lembram dela? Faltaram 2 pontos para o sexto ano da manhã terminar, que é o assunto sobre o cruzamento das coordenadas geográficas e a questão das curvas de nível. Só que antes disso, fica difícil eu começar a falar um assunto pulando páginas tal da apostila, falando para abrir só em determinada página. Então vamos fazer uma revisão desse capítulo, já que também aconteceu tanta coisa, né? E a gente ficou sem se ver, as férias foram antecipadas, então é bom fazer uma revisão. O capítulo 2 é um capítulo que trata de cartografia. E o que é cartografia? É a ciência que produz os mapas. Nós vimos na sala de aula, né? O que é um mapa? Um mapa é uma representação gráfica plana da superfície da Terra.
No dia, inclusive, eu falei para vocês, pessoal, a tarefa de vocês é desenhar o quarto de vocês em tamanho real. Um monte de gente, professor, o que é isso? Como assim? Eu vou colar um monte de folha, uma atrás da outra. Vai ter que colar folha, desenhar o pé da cama, a cama do tamanho que é. Todo mundo ficou revoltado com a minha tarefa. Daí eu expliquei que era só uma brincadeira. E fiz isso para vocês entenderem como é melhor representar através de um mapa. O mapa é algo que reduz o tamanho real e faz caber dentro de uma folha de papel, né? Então, o que é um mapa? É uma representação de um pedaço da superfície terrestre. Esse pedaço pode ser grande, esse pedaço pode ser pequeno, pode ser o mundo todo no mapa mundi. Pode ser apenas a planta do quarto de vocês, igual eu pedi de tarefa na época, né? E é por meio deles, dos mapas, principalmente, que a gente se localiza no espaço, a gente interpreta a realidade. Existem vários tipos de mapas, né? E cada um, ele traz uma informação. Então, os mapas são muito importantes. Os mapas modernos, eles estão muito presentes na nossa vida. Quando o Uber liga o GPS, quando o seu pai liga o GPS para vocês irem viajar na praia em alguma cidade que não conhece, quando você liga o mapa do celular só para chegar naquela casa do amigo que você nunca foi, não se perder. São mapas dinâmicos, mapas que se movem, né? E isso é possível hoje em dia através da tecnologia do GPS, que é os satélites em volta da Terra que emitem o sinal, né? Que é o sistema de posicionamento global, e ele que torna cada vez mais preciso, né, a localização do homem na Terra. Aqui na página 30 da apostila de vocês têm até uma ilustração da distribuição dos satélites em volta do planeta. Então, continuando a nossa matéria, quem que é o cartógrafo? É o profissional da área que produz os mapas. É o carinha lá que vai fazer. Antigamente, os mapas eles eram feitos à mão, né? Hoje já não. Nós usamos computação gráfica, temos várias tecnologias. Mas imagina lá na época da pedra, era tudo feito à mão. Um exemplo é aqui na página 23. Opa, tá. Aqui. Um exemplo é na página 23 aqui do livro de vocês, que ilustra o holandês Vermeer, que fazia os mapas à mão, com compasso, com transferidor, né? E mapa, a gente viu que é diferente de desenho. O mapa, o desenho pode localizar? Pode ajudar, pode orientar, pode informar alguma coisa, mas o mapa, ele é preciso, ele é proporcional, o desenho não. O desenho, a principal diferença entre o mapa e o desenho é que o mapa, ele possui precisão e proporcionalidade. Quando a gente vai fazer um mapa, por exemplo, a gente faz uma relação. Olha, 1 centímetro no mapa são 10 quilômetros na vida real. Então, se eu for desenhar 1,5 centímetro na vida real, são 15 quilômetros. A gente faz essa proporção. Já no desenho, não. Existem desenhos muito parecidos com mapas, mas eles não têm todos os elementos que um mapa tem que ter. Então, aqui, isso é um desenho, mas só ilustrando, né? O que um mapa tem que ter? Ele tem, sempre que vocês forem olhar um mapa, perceba que o mapa tem um título, o mapa tem legenda. O que é legenda? Na legenda a gente tem vários símbolos que explicam o que eles são no mapa. Então, por exemplo, nesse aqui, estrelinha, está escrito capital. Aqui eu tenho uma estrelinha, não dá para ver direito que eu não desenho muito bem, mas bolinha são capitais. Aí, os traços contínuos, limites de estados. Aqui, esse mais grosso, limite de país. Então, o mapa tem título, ele tem legenda que explica o que são os símbolos dele.
ele tem orientação. O que é orientação? O mapa tem que apontar pelo menos onde é o norte. Às vezes o mapa vem assim, norte, sul, leste, oeste, vem com a rosa dos ventos desenhada. Mas tem mapa que só tem um triângulo assim, ó. Assim e só. Que não tem nem o N de norte. O que isso quer dizer? Que aqui, ó, é o norte. Então, em vez de ter a rosa dos ventos, esse mapa poderia ter só isso. O que isso significa? Que a setinha está apontando para o norte. Então, se você sabe onde é o norte, você sabe onde é o sul, você sabe onde é o leste, você sabe onde é o oeste, certo? Além da orientação, o mapa tem a escala, que é aquela proporção lá que eu falei. E ele tem que ter uma fonte, de onde que ele saiu, quem que fez, de onde vieram os dados. Então, o mapa tem que ter essas 5 coisas. E aí a gente entrou na escala. O pessoal da manhã, inclusive, acho que ficou até meio traumatizado com esse negócio de escala, de tanta coisa que a gente fez. Então, escala cartográfica é a proporção entre o que é real e o que está sendo representado. Então, por exemplo, 1 por 45 milhões. 1 centímetro são 45 milhões de centímetros na vida real. 1 centímetro no mapa são 45 milhões de centímetros na vida real. Daí eu torturei o pessoal ensinando eles a transformarem isso em quilômetro, em hectômetro, para entender melhor, porque fica difícil da gente imaginar 1 milhão de centímetros significa 45 milhões de centímetros na vida real. Eu não consigo imaginar 45 milhões de centímetros na vida real. Mas se fala 450 quilômetros na vida real, aí já fica mais fácil de entender. Eu já sei, por exemplo, que de Bauru a São Paulo tem mais ou menos, aproximadamente 350 quilômetros. É mais do que a distância de Bauru a São Paulo, 1 centímetro no mapa, entendeu? Então, aí, quanto maior o espaço que eu estou representando, maior será a minha redução. Se eu quero representar o Brasil inteiro em uma folhinha de papel, eu estou representando um espaço muito grande, né? Então, eu vou ter que reduzir bastante. Agora, se eu estou só desenhando no meu quarto, eu não preciso diminuir tanto. Então, a redução é menor. Isso é meio óbvio, né? A planta do meu quarto, eu posso fazer 5 centímetros aqui na régua, quando eu for desenhar 5 centímetros, na vida real é 1 metro. Quando eu represento um espaço menor, é claro, né? Eu consigo mostrar muito mais detalhes. Se eu for desenhar o meu quarto, eu consigo colocar onde é a cama, onde é a janela, onde é o guarda-roupa, onde tem TV, se tem ventilador, essas coisas. Agora, eu vou representar o Brasil. Não dá nem para eu colocar onde que é a casa de cada um, porque é um pedaço muito grande que eu estou representando, certo? E aí, voltando no que o mapa tem que ter, né? Que eu falei aqui, título, legenda, orientação, escala, fonte. A escala é onde a gente vai agora. Aliás, onde a gente já está, né? A escala, ela pode ser numérica ou gráfica. Olha só o que eu esqueci. O acento. Peraí, gráfica. Então, eu tenho a escala numérica, é sempre aquela que tem 1, 2 pontinhos, alguma coisa. E ela não mistura. É 1 por alguma coisa, mas é a mesma coisa. Eu não posso falar assim, uma banana no mapa são 5 maçãs. Não, quando tá assim, 1 por alguma coisa, é sempre a mesma coisa. Se é 1 centímetro aqui, é centímetro desse lado também. Então, 1 centímetro. Só que eu não vou fazer um mapa com quilômetro, com metro. Não vai ficar muito grande. Sai da folha de papel, né? Então, normalmente, o mapa, o que eu estiver desenhando, seja lá no meu quarto, que é uma planta, ou o mapa mundi, vai ser tudo em centímetro. Então, vai ser
1 centímetro vale tantos centímetros na vida real. Então, isso aqui quer dizer que 1 centímetro no mapa são 100.000 centímetros também na vida real, ó. Centímetro e centímetro. Daí, usando a transformação, eu transformo 100.000 centímetros em quilômetro. Então, isso aqui quer dizer que 1 centímetro no mapa, 1 centímetro que eu desenhei, se eu for na vida real, são 100.000 centímetros. Mas o que são 100.000 centímetros? 1 quilômetro. Aqui, lá nos meses passados, nós aprendemos a transformar as medidas. Foram aqueles exercícios que nós fizemos, que tinha tabelinha. Eu acho que vocês lembram. Então, eu passei esses exercícios para vocês começarem a entender as proporções melhores, né? Então, é isso. Mas a escala melhor, mais fácil de entender, que não precisa ficar fazendo um monte de conta, é a escala gráfica. A escala gráfica, ela tem sempre uma barrinha e aqui, ó, isso aqui, se você pegar a régua, nossa, cadê a minha régua? Tá maior bagunça aqui, achei. Se você pegar a régua, vou entortar. É 1 centímetro, não dá pra ver que tá meio apagado, certo? Mas aqui, ó, se eu pegar, ó, 1 centímetro, 10 quilômetros. Aqui ele já tá misturando, tá vendo, ó? Por quê? Ele fala... Ele poderia ter colocado sim também. 1 centímetro, 1 centímetro, 1 milhão de centímetros. 1 centímetro, 10.000 centímetros. 1 centímetro, 100 mil. Mas aqui na gráfica já dá para colocar transformado. Aqui não, ó. Aqui é sempre centímetro por centímetro. Aí a gente tem que transformar em quilômetro, em metro, para entender melhor. Mas aqui na gráfica ela já vem, ó. Quer dizer que, ó, um pedacinho vale 10 quilômetros na vida real. 2 pedacinhos, tá vendo? Ele só fala aqui, ó, que um pedacinho são 10 quilômetros. Aqui, ó, tem um pedacinho, 10 quilômetros. Aqui eu tenho 2, ó, 10, 20 quilômetros. Aqui eu tenho outro pedacinho, 30 quilômetros. A escala gráfica, ela é melhor também quando você vai ampliar ou reduzir um mapa, você não precisa se preocupar. Porque se você pega lá no computador o mapinha e puxa e aumenta, e tiver uma escala dessa, você perdeu a escala. Você já não sabe mais na vida real, você não sabe quanto que você aumentou. Agora esse aqui não. Você consegue daí, só que daí isso aqui não vale mais, né? Ó, se você pegar ele e ampliar, ué, tudo bem. Você imprime o mapa, ele tá maior, mas você sabe que aquele tanto vale 10 quilômetros. A escala gráfica é boa por isso, porque ela não precisa ficar fazendo conta. E você também consegue ampliar ela e sem perder a escala, né? Então, continuando, próximo, deixa eu desentortar. Só um detalhe, quando o pedaço que nós estamos representando é pequeno, é uma planta. A planta vai de 1 por 100 a 1 por 10. Então, assim, 1 centímetro no desenho do quarto, na planta do quarto, do apartamento, vale 100 centímetros na vida real. Ou 1 centímetro que eu desenhei lá na minha planta da minha casa, vale 1 metro na vida real. Ou 1 por 10. Né? 1 centímetro vale 10 centímetros na vida real. 1 centímetro vale 0,1 metro. Certo? Então, assim, as plantas, elas mostram mais detalhes. Elas são usadas para casas, para desenhar uma quadra, um apartamento, um quarteirão. E elas são mais usadas por engenheiros, por arquitetos, paisagistas. Aqui na geografia, a gente não usa muita planta, não. Nós usamos o quê? Mapas, que representam distâncias, ó, muito maiores. Tem mapa que mostra o mundo, né? Em uma folha de papel. Imagina o tanto que reduziu.
Então, os mapas, eles podem mostrar diversas coisas, como eu já falei. Então, tem mapa físico que fica mostrando a natureza, mapa de clima, mapa de relevo, mapa de vegetação, mapa de hidrografia. Político, são mapas que mostram os países, a divisão, né, em países, em estados, em municípios. Socioeconômicos são os mapas que mostram o nível de desenvolvimento econômico, de industrialização, a economia, concentração de dinheiro. Nós temos mapas culturais que falam as línguas latinas, as religiões, não sei o que, mostra a cultura do povo. E os históricos, né, que mostram como que eram, isso aqui é um mapa histórico, é da página 27, certo? Então, os mapas, eles têm vários temas. E eu também atormentei todo mundo na hora de pintar mapa na prova, que eu fiquei falando assim, não é para pintar de azul, não é para pintar de azul que eu vou entender que azul é água. Então, existem algumas convenções, algumas coisas que nós combinamos. Normalmente, azul é água. Bolinha assim ou estrelinhas são capitais. Isso aqui são cidades, isso aqui normalmente é pico, ponte, rodovia de pista dupla, rodovia de pista simples, ferrovia, rio permanente, rio temporário é rio que seca no período da seca, ele some. Rio permanente é igual o que a gente tem aqui, o rio Bauru na Nuno de Assis, que corre o ano inteiro, né? Isso aqui representa fronteira, um risco, né? Às vezes fronteira municipal, o verde pode ser floresta, pode ser campos, um roxo pode ser plantação de café, rosa pode ser área urbana. Então, assim, voltando no que o mapa tem que ter, a gente não pode esquecer nunca de olhar a dona legenda, né? A legenda que vai explicar para nós o que cada símbolo é. Esses que eu mostrei, tirando esses daqui de cor, isso aqui, esses daqui, normalmente são assim mesmo. Quem vai falar de rodovia, né? Se for duas pistas, vai ser assim. Se for uma rodovia mais simples, vai ser assim. Se for ferrovia. Nunca vi alguém fazer esse desenho azul assim e escrever que é ferrovia, porque fica esquisito, tá todo mundo já acostumado que ferrovia é de vermelho e é assim. Então existem algumas convenções, mas é importante sempre olhar a legenda do mapa, certo? Vamos virar. A Rosa dos Ventos. Além da gente se orientar, como nós estávamos vendo, né? Pelos mapas, tal. Os mapas, eles usam as direções. Então, nós precisamos saber. E isso vocês têm que saber. Eu sei que tem gente que ainda confunde, mas eu sempre vou pedir isso até vocês decorarem. Então, a Rosa dos Ventos tem os pontos cardeais, que é, né, o que está em verde aqui, e tem os pontos colaterais, que é o roxo. Os pontos principais são os pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudoeste, noroeste e sudeste são os colaterais. Quem manda são os cardeais. E aqui na cruz, o eixo vertical, ele manda, vamos dizer assim, no eixo horizontal. Então, vamos lá. Aqui, o Nordeste, ele é a mistura do Norte e do Leste. E por que eu falei que o Norte e Sul que comanda? Porque o nome de Nordeste não começa por Leste-Nor, Oeste-Nor. Não, é Nor, do Norte, Deste. E a letra D faz a ligação, né? Nordeste. Aqui, o Sudeste é a mistura do Leste e do Sul. E ele não começa como Este-Sul ou
leste, sul. Começa pelo eixo vertical, certo? Então, é o sul que começa primeiro. Então, é sul, deste. E o D faz a ligação, né? O L muda para D. Tá vendo? Então, nordeste, sudeste. Então, porque às vezes eu coloco isso aqui sem os nomes, e aí tem aluno que confunde, né? Não sabe onde que é o sudeste, onde que é o noroeste, onde que é o nordeste, não sabe colocar o nome. Aí, às vezes, coloca assim aqui, por exemplo. Aqui, ai, será que aqui é sudeste? Não, pessoal. É só lembrar. Vamos esconder o resto aqui. Vamos esconder. Vamos esconder o resto da mandala. Mandala. Da Rosa dos Ventos. É que eu tava vendo mandala na internet. Então, ó. O que é esse roxo? É a junção do norte e do leste. Ó, norte, tava aqui, né? Sul, leste, oeste, vocês têm que decorar. A partir dele, vocês criam os outros. Então, norte com leste, quem manda é quem é da vertical. Então, o nome vai começar com nor. Esquece aqui o T, né? Então, fica nor, east, em inglês, né? Então, fica nor. Aí ficaria esquisito. Colocaram um D para fazer a ligação. Então, fica nor. E aqui, se a gente colocar o L, fica nordeste? Não, então eles usaram o D para fazer a ligação. Então ficou nordeste. Puf, certo? E a sigla de nordeste, em inglês é NE, em português NL. Só que a gente não vê esse aqui. O que é mais usado é NE, certo? E a mesma coisa para os outros. Se a gente for formar, deixa eu tampar ele. Deixa eu tampar aqui certinho. Se a gente for formar aqui esse ponto, ele é o leste e o sul e o leste. Só que quem começa com o nome, o sul, né? Que é o eixo vertical que eu falei para vocês, é quem comanda, quem começa primeiro a dar o nome. Para esse que é misturado, que é o colateral. Então, fica sul, coloco o D de ligação, deste, sudeste, ó, certo? Então, é o sul e mais o leste, sudeste, com o D fazendo a ligação. Mesma coisa, o outro lado. Nossa, que confusão, né? Mesma coisa. Ai, socorro. O outro lado aqui, ó. Ui. Deixa eu tampar aqui. Certinho. Eita, não tá muito certo, não. Ó, sul e oeste. Eu não vou começar o nome por oeste e sul. Eu sempre começo pelo eixo vertical. Então, é sul do oeste. Ó, sudoeste. Beleza? E aqui o outro. Tanana, que é o último que falta. Opa, quase que eu tirei o negócio errado. A junção do norte com o oeste. Não vou começar pelo horizontal, vou pelo vertical. É essa aqui que eu começo. Então, é nor. Aqui não tem ligação. Porque, ó, combina, né, começar. Porque quando eu falo aqui dessa parte... Opa! Se eu fosse juntar, ó, sul com o oeste, eles colocaram
eles trocaram, né? Por D, então ficou sudoeste. Porque ficar suloeste sem trocar fica feio. Aqui já tá usando D, então. Taraná. Só que aqui não usaram o D para ligar, certo? Então ficou no noroeste. Tadã! Noroeste, certo? Inclusive, Noroeste é o nome do time da cidade. Eita, mas por que o nosso time chama Noroeste? Porque ele está ao noroeste do quê? Do Brasil? Quando a gente vai, isso aí é importante, porque quando a gente vai sempre considerar vocês já conhecem esse bichinho aqui. Quando a gente vai... Opa, deixa eu arrumar a minha gambiarra. Tadã, uma gambiarra daquelas... Eita! Sempre quando a gente vai falar que alguma coisa é norte, sul, leste, oeste, é de alguma coisa. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui para vocês. Isso aqui é a África. Olha, só lembrando então, né? Lembra os elementos do mapa que eu coloquei aqui para vocês? Certo? Ó, vou colocar aqui do lado, ó. O título, tá vendo? A legenda, que explica alguns símbolos, porque se você pega o mapa e não tem legenda, você vai ver uma bolinha aqui, com o nome em cima, você vai deduzir que é uma cidade. E por que essa cidade aqui, ao invés de ser uma bolinha, é um quadrado? Porque é capital, a legenda explica. Certo? Vamos dar um zoom. Vendo, ó? Quadradinha é capital, bolinha são cidades principais do país. Isso quer dizer que o país tem outras cidades, né? Como a África é grande e reduziu muito, não dá para ficar mostrando muitos detalhes. Não dá para mostrar onde fica a cama das pessoas de Luanda, né? Reduziu muito. E aí, dentro da legenda, tem outra coisa que o mapa tem que ter, que ele colocou aqui juntinho com a legenda, nesse quadrado. A escala. Olha a fonte aqui, ó. Certo? Foi do livro do Cimieli que ele tirou. E tá escrito aqui, direitos autorais protegidos, certo? Foi o próprio Atlas que fez, ó. É da Maria Helena Cimieli. E foi ela que fez essa projeção aqui, certo? Então, quando eu falo norte, sul, leste ou oeste, eu tenho que pensar, ó, lembra que o outro ponto que tem que estar no mapa é a orientação? Nós estamos falando de orientação agora, certo? Ela não colocou necessariamente o triângulo ou a rosa dos ventos. Como que ela fez a direção do mapa dela? Ela colocou aqui os paralelos, os meridianos, e ela, ao invés de desenhar, ela escreveu, ó, leste de Greenwich, porque Greenwich é essa linha aqui, ó, é esse meridiano. Então, ela colocou aqui, ó, leste, oeste. Então, olha uma outra forma de mostrar a direção. Tá vendo aqui? Que ela escreveu, ó, leste, oeste. Não precisou desenhar. Aqui, a gente já deduz, ó. Leste, oeste, norte, sul. Certo? É uma outra forma. Aí, voltando naquilo que eu andei falando sobre as direções. Então, eu vou desenhar bem mal feito aqui a rosa dos ventos. Então, com os pontos, o que?
com os pontos cardeais e os pontos colaterais. Esses daqui são os principais, né? Norte, sul, leste, oeste. Agora os colaterais. Norte com leste, nordeste. Norte com oeste, noroeste, que em português é assim, em inglês é assado, haha, com W, né, que é west. Então, aqui, sudoeste, sudeste. Quando eu pego e falo, o Egito está em qual localização na África? Então, se eu colocar a rosa dos ventos aqui, ó, se eu desenhar uma rosa dos ventos, ó, norte, sul, leste, oeste, norte e leste, né, ó, o Egito está ao nordeste da África, certo? E agora, se eu pego o Egito maior aqui e pergunto assim, é que ele não colocou muita opção, eu queria alguma coisa para cá. Mas beleza. O Egito está em qual direção em relação ao Sudão? Eu não vou repetir a mesma informação, não vou falar Nordeste. Ó. Então, o Sudão tá aqui. O ponto de referência é o Sudão. Quando eu perguntei do Egito em relação à África, o ponto de referência é a África. Em relação à África, ele está no Nordeste. Agora, em relação ao Sudão, ele está no Norte, né, ó. Se eu fizer uma rosa dos ventos na minha referência, que é o Sudão, ó, Norte, Sul, Leste, Oeste, dá até para usar essa aqui que o tamanho dá, ó. Norte, Sul, Leste, Oeste. Eu não vou falar que o Egito está ao nordeste do Sudão, né? Ele está ao norte. Certo? Ao nordeste, ó, é o Mar Vermelho. Agora, se eu pego e pergunto do Egito em relação ao mundo. Ai, tive que interromper que o telefone tocou de novo. Então, vamos lá. É o seguinte, então, em relação ao mundo, como ele é muito, vamos dizer assim, achatado, né, a projeção aqui, o mapa, então, se nós formos desenhar a rosa dos ventos em relação ao mundo, podemos dizer que o Egito fica em uma região central, né, o norte, sul, leste, oeste. Não dá exatamente para eu falar o nordeste do mundo, porque se eu for falar o nordeste do mundo, tem gente que vai entender que o Egito tá por aqui, né, ó, norte, sul, leste, oeste. Então, eu posso falar assim, o Egito fica em uma região central, meio caminhando para o nordeste, mas não está exatamente ao nordeste do mundo, né? Ele está mais ou menos no centro, indo para o nordeste. Mais ou menos no centro, indo, começando aí para o nordeste, certo? Então, sempre quando eu falo norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudoeste, eu falo em relação a algum ponto de referência, né? Eu sempre levo em consideração alguma coisa. Então, ó, o Brasil, por exemplo, se eu pego e falo assim, Centro-Oeste Paulista. Eita, o que eu tô falando? Eu não estou falando em relação ao Brasil, Centro-Oeste do Brasil. Olha as regiões aqui, ó. Quando eu falo das regiões do Brasil, tá vendo aqui? Deixa eu dar um zoom. Tá vendo aqui? O que dá um nome às regiões do Brasil, que às vezes vocês acham, nossa, é porque eu tô relacionando com a Rosa dos Ventos, né? Então, região
norte, sul. Tá vendo? Ó, se eu desenhasse uma rosa dos ventos, norte, sul, não é muito preciso, porque aqui eu poderia criar no Amazonas uma região só para ele, né? Chamada região noroeste. Mas, então, região norte, ó, nordeste. Aqui tá pegando o centro, né? Ó, centro e tá indo um pouco pro oeste. Na hora de darem os nomes, acabaram, né? Região sudeste e região sul. Eles poderiam ter colocado uma aqui chamada região centro-sudoeste, né? Tá vindo, que eu posso desenhar uma rosa dos ventos aqui, ó. Nordeste. Aqui seria um sudoeste, né? Poderia ser região sudoeste. Mas como pegou o miolo aqui, ó, ele quis chamar de centro-oeste. Aqui poderia chamar uma região norte, noroeste? Sim, mas aí resumiram só para norte. Aqui colocaram sudeste, sul e nordeste. Então a própria rosa dos ventos, as direções, elas dão o nome, né, aqui das nossas regiões do país. Nossa, olha o que eu fiz. Agora eu apago e desboto o mapa. Desboto o desenho aqui, o mapa. A pintura pronta. Então, quando eu pergunto se uma região está norte, sul, leste, oeste, seja lá a direção que for, é sempre em relação a alguma coisa. Opa, deixa eu diminuir aqui. Pronto. Então, quando eu falo centro-oeste, eu tô falando centro-oeste paulista, certo? Deixa eu só colocar aqui São Paulo. Deixa eu ligar um negócio aqui, pra parar de fazer um pouco de sombra. Ah, ó, tá vendo? Dando zoom no... Que louca! Peraí. Aqui. Cadê minha rosinha? Aqui. Tá vendo? Então, eu vou colocar ela aqui do lado, porque senão tampa o desenho. O mapa. Norte, sul, leste, oeste. Se eu for desenhar, não vou desenhar, senão eu vou apagar e vai ficar desbotado igual o outro. Então, se eu desenhar uma rosa dos ventos aqui, eita, tá vendo? Bauru, não dá pra ver direito, mas tá aqui, ó. Tá no centro, mais ou menos no centro do estado de São Paulo, um pouquinho para o oeste. Então, o estado de São Paulo é dividido em regiões e a nossa região chama Centro-Oeste Paulista. Acho que a TV tem, fala isso na transmissão dela, né? Quando ela faz a transmissão. Bauru é exatamente esse pontinho aqui, ó. Vendo? Então, ele fica no centro-oeste, um pouquinho pro oeste, que é o nome da nossa região. Certo? E o nosso time de futebol se chama Noroeste. Então, continuando a nossa matéria, esquecendo esse bichinho. Voltando a... Olha que bagunça, pensando na bagunça. Voltando aqui na nossa matéria. Então, nós podemos nos orientar pela rosa dos ventos. Norte, sul, leste, oeste. E isso aqui é uma convenção. O que é isso? É no mundo inteiro. Não tem um país que você vá e que eles chamam o sul de norte, o sul de leste. Não. Sul é sempre o mesmo nome no mundo inteiro. Vai mudar a tradução, né? South, sul. Entendeu? Mas é sul. Então, a rosa dos ventos é desse jeito no mundo inteiro. Outra forma da gente se orientar é pela bússola, mas a bússola, ó, ela usa a rosa dos ventos, certo? Então, você tem lá uma bússola, você tá perdido no mato, quer saber a direção, tal, para você não ficar andando em círculo. As bússolas, elas sempre vão apontar para o norte magnético da Terra, que é próximo do norte geográfico. Na aula, inclusive, nós vimos que tem na apostila, deixa eu abrir na apostila, que é mais fácil do que ficar olhando o meu desenho. O desenho não é muito bom, aqui, ó,
A apostila de vocês mostra que existe uma pequena diferencinha. A Terra, ela gira num eixo um pouco inclinado. Então, o norte magnético é a região que forma, né, essa atração aqui por conta da inclinação. Mas existe uma pequena diferencinha do norte geográfico por norte magnético, mas a gente vai ignorar isso. Então, ó, né, tanto que aqui já fala Polo Norte, Polo Sul, aí é isso aí. Então, as bússolas sempre apontam para o norte. Outra forma da gente se orientar, eu não desenhei aqui porque o meu desenho ia ficar confuso. Mas sempre a gente fez na sala de aula, nós ficamos em pé, todo mundo. Perguntei para vocês onde que direção que o sol nasce. Então, é só decorar a regra principal. A regra principal é a número 1. Sempre vocês abram o braço igual o Cristo Redentor e apontem o braço direito na direção que o sol nasce e decora que o braço direito é o leste, certo? Se o braço direito é o leste, o outro braço é o oeste, né? Não me vai dobrar a rosa dos ventos e inventar um negócio que não existe, hein? Braço direito, leste. Braço esquerdo, oeste. Onde você ficou olhando é o norte. E o popô é o sul, certo? Então, outra forma, se vocês forem viajar em algum lugar, não conhece lugares e vai dormir lá, espera amanhecer ou espera o sol se pôr. Porque se o sol tá se pondo de um lado, significa que ele nasceu no lado oposto. O sol não nasce aqui e fica fazendo assim no céu, zigue-zague, né? Não, o sol... Então, fui viajar, tô lá na praia. O sol tá se pondo desse lado, do outro lado ele nasceu. Então, aponta o braço direito para onde ele nasceu. Ele não vai estar lá, porque ele tá se pondo, né? Não vai estar lá igual aqui no desenho, ele tá se pondo. Então, mas aponta o braço direito para onde ele nasce. O outro lado é o oeste, né? E onde você fica olhando é o norte. E as costas do sul, certo? Então, a gente pode se orientar. Mas o básico é a rosa dos ventos. Aí ela é usada na bússola. E você vira a rosa dos ventos com os braços abertos, né? O braço direito, onde o sol nasce, é o leste. O outro lado é o oeste. Onde você fica olhando é o norte e o seu bumbum é o sul. Tcharam! Voltando agora, eu vou fazer uma pausa nesse vídeo, certo? Oi, pessoal. Eu vou parar o vídeo para ficar mais fácil depois de vocês localizarem. Se quiserem ver de novo, não precisa ficar colocando tudo, é mais fácil de carregar. Então, eu vou picar em 2. Eu parei aqui e no próximo vídeo eu vou terminar a matéria e vou passar a tarefa. E vou passar um terceiro vídeo explicando a tarefa, certo? Dá para vocês fazerem tudo, é muito legal esse sistema e vocês têm até a quarta-feira. Olha isso de fazer isso, né? A mão tá ficando uma beleza. Então, vocês têm até quarta-feira, meia-noite, para me entregar a tarefa, porque na quinta vai subir vídeo novo e vocês vão saber as respostas, porque eu vou passar a resposta dos exercícios, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tá?